Abre a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Eu sou o pastor Flávio. Tem muitos pastores aqui na casa, muitos servos, muitos filhos. Pastor é o que eu faço. Filho é o que eu sou e o que você é. Tantas pessoas se apegam em títulos, mas não adianta de nada nós termos um título e não termos um coração. Por isso que a autoridade que nós recebemos do Pai não consiste aqui no altar, mas em uma vida de renúncia. Foi muitas feridas para chegar até aqui, muitas marcas para todos nós. E é Deus que nos sustenta, Deus que tem sido o nosso refúgio. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Precisamos tanto ouvir a Tua voz todos os dias, ó Deus, e seguir essa jornada, dessa experiência humana, de acordo com a direção do Espírito Santo. Portanto, Pai, nos guie, abre o nosso coração nessa noite, que a Tua palavra possa falar em cada um dos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, em nome de Jesus, amém? Deus falou comigo algo nessa semana, através de uma canção, e a pergunta foi: qual é o preço dos seus valores? Os seus valores têm um preço? Qual é o preço dos seus valores? Existem os valores do reino, existem os valores humanos que nós conhecemos, que já estão inseridos em nós. Você tem valores. E os seus valores têm um preço? Tem uma frase do Pablo Escobar, que foi um narcotraficante colombiano que conquistou fama mundial como o senhor da droga colombiano, que diz assim: todo mundo tem um preço. O que você acha disso? Todo mundo tem um preço. O que você acha disso? Você tem um preço? Se você tivesse agora muito além do que você tem hoje, você recebesse agora, o seu jeito de tratar as pessoas mudariam? Você desapareceria do bairro onde você mora? Já era, ninguém me viu mais, não volto ali nunca mais. Ou seja, qual é o preço dos nossos valores? Tem um preço os nossos valores? Nós precisamos entender, queridos, que o hoje, ele é aluno do ontem. Entende? Porque o ontem, ele está para nos ensinar as experiências do passado. Muita gente já viveu muito mais do que nós, já tiveram muito mais experiência do que nós. E nós precisamos ouvir, nós precisamos sentar, ter a capacidade de ouvir, de entender, de ter a humildade para aprender. Porque se nós pegarmos a nossa vida e vivermos da forma que nós queremos, nós não vamos viver aquilo que Deus escreveu para nós vivermos. Entenda bem que nós vivemos num cenário religioso que muitos já caíram, muitos já se venderam. O evangelho se tornou somente uma fonte de lucro, uma empresa, um negócio. Já não é mais o evangelho da cruz, já não é mais o evangelho que nos crucifica, que mata o nosso eu,
que nos ensina a amar e perdoar, já não é mais, e sim é um evangelho de prosperidades, onde consiste que a prosperidade é ter mais que todo mundo, é você morar, é ter uma mansão, é ter coisas que milionários possuem. Só que nós não entendemos que Jesus ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, qual é esse cenário que nós estamos vivendo? É um momento, queridos, onde você que é filho de Deus e eu que sou filho de Deus, não podemos mais nas nossas orações pedir para Deus nos usar, mas sim para que nós não venhamos usar Deus para as nossas próprias vontades, porque o que tem de pessoas usando Deus só para atingir aquilo que ela quer, somente como trampolim, como escada para alcançar aquilo que ela quer, uma coisa. Deus ele quer você no centro da vontade dele. Ele não te catalogou com um preço, você tem valores do reino em você. Deus tem chamado pessoas improváveis para um tempo de batalhas, porque foi assim com Davi. Um jovem improvável para vencer um gigante. E eu tenho dito isso, que o nosso trabalho aqui é lançar pedra, porque aqui foi um lugar onde Deus nos inseriu, porque nós compramos as coisas, nós compramos os sons, o teclado. Quando Deus despertou, falou: olha, eu tenho isso para você, o seu ministério é esse. Nos despertou, falou: olha, você vai fazer isso. E eu imediatamente renunciei. Queria comprar um tênis, mas eu fui lá em São Paulo e comprei caixas de som. Queria comprar outra coisa, mas fui lá e comprei microfones. Queria comprar outras coisas, e fui lá e comprei, porque Deus chamou pessoas para um período de urgência. Você cristão, você filho de Deus, você está vivendo num momento pontual, onde não é todo mundo que quer fazer o certo, ou seja, são poucos que quer fazer o certo. Então eu e você, nós somos chamados para fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, para viver a palavra, mesmo que ninguém esteja vivendo. Foi para isso que Deus ele nos chamou. Nós precisamos entender que o diabo ele tem vindo com propostas para te roubar do propósito. E você precisa ter os seus olhos bem abertos, seus ouvidos atentos à voz do bom pastor, porque o que tem de lobo se vestido de pastor não é pouco. Tantas heresias. E o que mais dói no meu coração é que as pessoas gostam dos lobos, daqueles que vêm oferecendo falsas promessas, daqueles que vêm aqui, olha, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Só que quem fez isso, quem falou isso, não foi Deus, foi o diabo. E as pessoas se enganam e vão se vendendo em troca de coisas. Então Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para inserir os valores dele em nossa vida, para derramar sobre mim, sobre você, a essência dele, o caráter dele. E o que eu tenho mais pedido para o Senhor nesses dias é: me ensina a amar, me ensina a olhar com seus olhos, me ensina, porque é tão fácil eu olhar para você e ver os seus defeitos, é tão fácil você olhar para mim e enxergar os meus defeitos, é tão fácil eu abrir minha boca para julgar o outro, para falar mal, é tão fácil, é tão fácil que eu me pego fazendo sem perceber, e quando eu já me deparo, eu já falei. E palavras são como flechas, elas não voltam. E quantas coisas você falou que feriu, que machucou, e você não voltou atrás até hoje, e eu talvez não tenha voltado atrás até hoje. E quais são os valores que estão inseridos em nós? Nós vivemos num cenário de valores completamente invertido. Aquilo que era
bom hoje é chato. O Charles Spurgeon, ele disse que nos últimos dias, ao invés dos pastores nos altares alimentarem as ovelhas, estariam lobos entretendo, promovendo entretenimento para os bodes. Então nós estamos vivendo nos últimos dias, onde o amor de muitos tem se esfriado, onde o único desejo que nós temos é de servir a nós mesmos. Então, qual é os teus valores? Os teus valores têm um preço? A nossa vida aqui, ela se resume a decidir se ansiamos por recompensas do agora ou pelas recompensas eternas. Jesus, ele disse, se você perder a sua vida, então você vai encontrar a verdadeira vida. Sabe o que eu fico pensando? Que muitas pessoas entram nas igrejas e não estão nem aí para o que está sendo falado, para o que está sendo ministrado. Não conferem, não têm o hábito de ler, não conhecem a verdade, por isso são facilmente enganadas. Não entendem e não procuram entender, porque não é falta de recurso, não é falta, porque hoje nós temos várias oportunidades de conhecer a Deus, mas as pessoas não querem, preferem ficar com a palavra do homem. Foi assim com Moisés, quando Deus, lá em Êxodo capítulo 20, quis se revelar ao povo, e aí, sabe, o nosso coração, a nossa mente limitada, pensa que Deus ele vai vir do nosso jeito. E quando Deus não vem do nosso jeito, nós criamos um jeito de fazer as coisas de Deus. E aí nós vemos que hoje tem muita gente fazendo a sua obra, não a obra de Deus. Erguendo a sua bandeira, não a bandeira de Deus. Lá em Êxodo, Deus querendo se revelar ao povo. E o povo, Deus em meio aos trovões, em meio às tempestades, ele se revelando, e aí o povo teve medo. E aí falou assim, olha, Moisés, fale tu conosco, para que nós venhamos viver. E não fale Deus diretamente conosco, para que nós não venhamos morrer. Então, até hoje as pessoas preferem ouvir a voz de homens do que a voz de Deus. Tem preferido escutar homens do que a voz de Deus. Tem muitas coisas que estão claras aqui nas Escrituras e que Deus quer falar com você. Às vezes as pessoas ficam, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo. Não lê a palavra, não ora. Como que Deus vai falar? Está esperando já um movimento. Eu sei o que essas pessoas querem. Essas pessoas estão esperando vir um profeta marchando e olhar para você na tua direção. Eis que eu te digo que eu tenho contemplado os teus choros nas madrugadas, que eu tenho visto a tua angústia, que eu tenho visto o teu choro, a tua dor. E a pessoa às vezes está dormindo mais que eu e você na madrugada. A pessoa nunca ora, não está chorando, não está nem nada. E a pessoa ali se adequa ao movimento, à emoção. Mas eu também não julgo, porque é tanta pessoa carente nesses dias. Tanta pessoa ferida, tanta pessoa que não entendeu o amor de Deus, que não conheceu esse amor de Deus, essa riqueza contida nas Escrituras. E aí é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa. Diz ali, olha, o anjo da morte vai passar aqui, e aí no dia 30 de março, e aí você tem que pegar e ungir sua casa, ungir com óleo sagrado de Israel, e aí cria-se rituais e rituais que não servem para nada, porque não entende que quem é ungido é eu e você. Você e eu já somos ungidos, e se eu e você já somos ungidos, nossa casa é consagrada ao Senhor. É um tempo que nós não precisamos mais ficar aqui, ó, eu vou expulsar o demônio, eu vou passar o óleo ungido, que é isso? Não. Chega, é um tempo de maturidade, nós precisamos entender que Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele te ungiu. O óleo era derramado para que o Espírito Santo viesse sobre a pessoa, se apoderasse. Quantos tem aqui o Espírito Santo? Quantos aqui o Espírito Santo tem?
Porque muitos têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não se apoderou de você, não se apoderou de mim, ou de alguém. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos tome por inteiro para fazer a obra dele, para fazer aquilo que lhe apraz, para que os seus pés vá onde ele quer levar, porque ele sabe as pessoas que ele quer alcançar, as pessoas que ele tem convencido do pecado, do juízo, da justiça. Em Gênesis capítulo 25, verso 29, eu não vou nem ler, mas depois você abre lá na sua casa, conta a história de Esaú e Jacó. Esaú, ele se vendeu por um ensopado de lentilhas. Ele vendeu o seu direito, não é o seu direito, os seus direitos de filho mais velho, para matar uma fome ali, para satisfazer um desejo da carne, que era momentâneo. E sabia o tanto de pessoas que têm aberto mão daquilo que Deus ministrou para satisfazer o seu eu, para satisfazer o seu desejo, para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a sua carência. Ele abriu mão. Ele chegou da caça cansado, sentiu o cheiro da sopa, sentiu o cheiro, e aí pegou e o irmão dele lá estava fazendo um ensopado de lentilhas. Ele pegou e falou: olha, me dá um pouco. Jacó, como era negociador, já trapaceiro, já ganhou logo. Falou: então me dá o direito de filho mais velho, os direitos de filho mais velho. E ele: para que isso vai me servir? Para que isso vai me servir? E muitas vezes nós tratamos assim, nós se vendemos. Nós não compreendemos, mas nós abrimos mão daquilo que Deus Ele preparou para nós em troca de coisas, que vai nos dar uma satisfação momentânea. Momentânea. E não pense você que aquilo que nós fazemos, que nós não vamos colher. Em Gálatas 6 diz que Deus, ele não se deixa zombar. Tudo que o homem fizer, ele vai colher. Tudo que ele semear, ele vai colher. Deus, ele é tão generoso que ele te dá a oportunidade de você plantar o que você quiser. O que você quiser, você pode plantar. E ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, e no verso, coloca aí, Fábio, no verso 27, ou melhor, Gênesis 27, 34 e 35. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: ah, meu pai, e eu, abençoa-me também. Mas Isaque disse: seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Deus, ele é um Deus geracional. A obra que ele começou na sua vida não vai terminar em você, vai terminar no seu filho, no seu neto, no seu bisneto. Deus, ele é Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. Senão não teria aqui as gerações até Jesus. Deus, ele é um Deus geracional. E ele perdeu aqui a bênção da geração. Sabe? O inimigo, ele vem de forma sutil para nos roubar. Para te roubar do propósito. Para falar: isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. E nesses nada a ver, a pessoa vai se levando, vai caindo, porque ninguém cai de repente. Vai sempre um processo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vai caindo, vai caindo. E aí perde o propósito. Quanto que vale o que Deus preparou para você? Nesse verso, nós vemos Esaú suplicando ao pai: me abençoa, pai, também, me abençoa, pai, também. Mas saiba de uma coisa, que aquilo que Deus tem para você é para você. Veio outro e pegou aquilo que era dele. Mas o pai não tinha outra, porque era para ele, era para o filho mais velho. Então nós precisamos entender, querido, que o que Deus te chamou para fazer é para você fazer. Deus entregou nas tuas mãos, sobre você, Ele derramou sobre você talentos, onde Ele vai cobrar depois o que você fez com esses talentos.
que você fez com aquilo que Ele colocou na sua vida, nas suas mãos? Querido, o pouquinho que você tem nas mãos de Deus é muito. Isso aqui, que está aqui hoje, é o pouquinho que Deus colocou na minha mão. Eu decidi colocar na mão dele. E já está tomando uma proporção que é Ele que está gerando. É Ele que está fazendo, não sou eu. Eu estou aqui como um mordomo. Aqui para servir, para escutar Ele. Porque essa igreja não é minha. Essa casa aqui, igreja, é você e eu. A igreja somos nós. Isso aqui é uma casa e também não é minha, é nossa. No dia que a igreja for minha, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E Deus não está precisando de gente que faça as coisas do jeito deles. Já está cheio. Deus está esperando pessoas que ouçam a voz dele, o sinal dele. Fala, ó, vai por aqui, vai por ali, vai para frente. Espere. Que haja de acordo com a vontade dele, não com as suas próprias vontades. Então, nós não podemos, eu não quero jamais, uma coisa que me deixa chateado é falar, eu vou lá na sua igreja. Não é minha igreja, é a nossa igreja, a igreja de Deus. Porque nós estamos aqui para servi-lo. A autoridade pastoral não é sobre você, é para você. Se até Jesus se colocou como fundamento, porque tem pessoas que querem estar lá no topo. Porque está cheio de pessoas que querem aparecer, que querem se expor, que querem fazer algo que seja mirabolante, que se até Jesus ele se colocou como plataforma, como fundamento. Fundamento é em cima? Claro que não, embaixo. É para você estar com os pés firmes nele. Para nós estarmos com os pés firmes nele. Querido, não negocie o que Deus preparou para você. Não negocie seus valores. Existe um trecho de uma canção do Fernandinho que se chama Sede de Justiça. Essa canção ela fala muito comigo. Que ele diz assim, olha, não posso ficar calado. Não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas e profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Queridos, eu fui tomado uma certa vez por uma sede de justiça. Eu fui tomado por uma sede de justiça. E quando você estiver insaciável, você vai saber que é Deus que está te movendo. É Deus que está te movendo para você ir fazer. Porque nós não podemos ficar calados, nós não podemos nos conformar com esse sistema, com tantos votos marcados, com tanta corrupção, com tanto engano, com tanta traição, com tanta mentira, com tanta coisa ruim que tem até mesmo na igreja. Nós não podemos nos conformar, nós precisamos se indignar e falar, Senhor, eu não me conformo. E eu fui tomado de tamanha indignação e eu queria denunciar o que eu estava vendo, o que Deus estava me mostrando que estava errado. Eu queria denunciar, só que Deus não me chamou para denunciar. E tem até hoje um pastor que está aí na internet aí que fica denigrindo todo mundo. Que fica, sabe, falando mal de todo mundo. De todos os outros pastores, de todo mundo. E aí, e eu sem entender, na minha imaturidade, eu também queria seguir na mesma rota. E Deus ia me dando canções, e eu queria denunciar. Só que Deus ele não nos chamou para denunciar. Não sou eu o juiz, não é você o juiz é Ele. E Ele está observando, guardando, anotando tudo para o grande dia da ira do Senhor. Só que ninguém mais fala disso, né? Já não é atrativo pregar dessa forma, porque todo mundo está interessado em Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar desse estado e vai te levar para outro nível. Deus vai te dar, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer 3 pontinhos. Deus vai fazer 3 pontinhos. Deus vai fazer 3 pontinhos. Então, se você escutar uma palavra aqui que Deus vai fazer, leia Jeremias capítulo 23. Que ai daqueles que dizem que Deus vai fazer quando Deus não disse nada. Porque quem que determina que Deus vai fazer? Sou eu? O profeta, qual que é o papel do profeta? Ele interpreta o que está no coração de Deus e traduz para as pessoas o que está no coração de Deus.
Ou seja, o profeta, ele foi lá para o secreto escutar Deus. Ele não vai falar daquilo que está dentro dele, que está no coração dele. Então, não se conforme, não negocie seus valores. Não se rotule, não se venda. Porque, sabe, eu andando com um pastor, e quando eu ia ministrar nas igrejas, ele falou algo para mim: olha, você vai começar a andar comigo e você vai receber algumas propostas. E numa dessas o pastor perguntou: olha, quanto que o pastor Flávio ganha para ficar aí tocando com você, indo com você para lá, para cá? Nossa, não falei nada não. As propostas vêm. E não são propostas que você não gosta, que a sua carne não vai desejar, que é algo que você não queira. Vai ser propostas que te seduz, que te atrai. Porque são essas que nos roubam do propósito. Então, o que Deus está chamando são profetas que não se venderam, que não se dobraram ante outros deuses. Diga amém. Pessoas que sejam justas, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam íntegras, pessoas que tenham boa reputação, pessoas que entendem os valores de Deus. Que Ele nos chamou para ser santo como Ele é santo. Se eu estivesse pregando felicidade aqui, talvez estaria cheio. Felicidade, felicidade, felicidade. Motivação, felicidade, felicidade. Mas a mensagem verdadeira, a mensagem da cruz, querido, é que não é fácil. É que o que me traz aqui não são os meus diplomas, são minhas cicatrizes. E eu vou falar para você que doeu. Olha, que doeu. Eu não desejaria que você passasse por aquilo que eu passei, que nós passamos, que foi momentos de choro, de dor, mas que nos levou a uma maturidade, que nos fez crescer, porque aquilo que não mata, como diz o ditado, fortalece, engorda. Engorda, que não mata, engorda. Então, não é os diplomas, são as cicatrizes. E eu digo para você que não é fácil o evangelho da cruz, de renunciar todos os dias. Porque aqui na igreja é fácil, mas lá fora não. No mundo, no trabalho, não é fácil. Nós precisamos vencer. Precisamos vencer o gigante que está dentro de nós mesmos. Outro trecho de outra canção que fala muito comigo, que é Fogo Consumidor, que diz assim: olha, fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. E eu creio que é esse tempo que Deus ele está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite e é chegado amanhecer. Então é isso que eu creio. Sabe, Deus ele está levantando um novo povo. Deus ele está levantando pessoas totalmente improváveis, totalmente que não são, para confundir aqueles que são, confundir aqueles que estão lá, que se venderam, que se corromperam, que caíram. E o problema não está em cair, mas está em continuar caindo nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Porque cair e errar, eu posso errar e você pode errar, todos nós estamos sujeitos, mas o quanto eu vou insistir nessa mesma coisa, e pessoas não se dão conta que estão perdendo coisas, ou melhor, valores, pessoas preciosas, por causa de coisas, por causa de momentos, por causa de propostas. O que você carrega é do céu ou é daqui da terra? O que você carrega? Os seus valores que mais gritam dentro de você são valores do céu ou da terra?
Querido, eu quero te convidar para você se importar com aquilo que Deus se importa. Você sabe com o que Deus se importa? Deus se importa com você. Olhe para o lado. Deus se importa com a pessoa que está do seu lado. E ceia é isso. Nós aprendemos a vir para uma ceia, e muitas pessoas até hoje sentem medo do culto da ceia, medo do julgamento, medo dos olhares, medo da condenação. Porque muitas pessoas viam outras pegando o cálice da ceia, falavam assim: eu não acredito que essa pessoa vai pegar. Ah, mas eu vi ela fazendo isso, aquilo, outro. Não, eu vou contar para o pastor. Não, eu vou contar como se o pastor fosse Deus. Leva para Deus, fala assim: Deus, eu vi fulano, converte aquele coração. E converte o meu também com a minha língua grande. Muitas pessoas não entenderam os valores do reino, da ceia, do banquete, da mesa. Porque a mesa, ela é um altar, onde Deus te traz, onde Deus tem o maior prazer de te receber. Se tivesse alguém digno de tomar ceia, não estaria mais aqui, pode ter certeza. De todas as igrejas que estão fazendo culto agora, se tivesse alguém que seja digno de tomar ceia, já não estaria mais aqui na terra. Todos nós somos indignos. O que nos torna dignos? Jesus, a graça. Porque Jesus, ele conhece o pior de você e de mim, e mesmo assim ele escolheu nos amar. Ele conhece a sua mente, ele conhece o seu coração, ele conhece as palavras que saem da sua boca. Mas a ceia, ela nos traz de volta para enxergarmos para Ele, que Ele é o único que pode nos curar, Ele é o único que pode nos transformar. Ele é o único. Se amamos as pessoas, Deus pode substituir as coisas. Mas se amamos as coisas excessivamente, podemos perder pessoas que não podem ser substituídas. Ceia é olhar para o meu irmão e saber que nós somos o corpo de Cristo. Que o pão ali, ele foi partido por nós. Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. E cada pedacinho faz parte de um corpo, faz parte do corpo, cada membro. Então, queridos, não julgue seu irmão, olhe para você. Olhe para você. Coloque sua vida diante de Jesus e veja, se analise diante de Jesus. Quanto eu me pareço com Jesus? Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu escuto o Evangelho sendo pregado desde que eu era criança. E o quanto eu me pareço com Cristo? O quanto você se parece com Cristo? Se você frequentou a igreja a sua vida toda e você não mudou o seu estilo de vida, você não mudou o seu modo de pensar, o seu modo de olhar, o seu modo de agir, não mudou os lugares que você frequenta, se não mudou, é bem provável que não te apresentaram um Cristo verdadeiro. Te apresentaram qualquer outro, mas não foi o Cristo. Porque é impossível uma pessoa chegar diante de Cristo, conhecê-lo na sua essência e continuar o mesmo. Ele nos quebra, Ele mostra quem nós somos, Ele mostra a nossa sujeira, Ele mostra quando nós sentimos inveja da outra pessoa e fala: ei, pastor, eu não me agrado disso não. Por que você está desejando coisas, invejando? Por que você está fazendo isso ou aquilo? Deus, Ele pega e mostra quem de fato nós somos. Então, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, que tantas vezes é tão superficial. Porque quantas vezes o nosso arrependimento ele é da boca para fora. Então que nossos
nossos corações estejam nele, verdadeiramente. Você sabe o que é o reino? Mateus 5, verso 3, diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Você sabe que o evangelho de hoje eles vendem para você e para mim um mundo de facilidades, prosperidades, carros zeros, saúde, felicidade. Mas você sabe o que o nosso Senhor ele passou aqui? Por zombaria, perseguição, mal compreensão. E aí você precisa decidir qual caminho você vai trilhar. Esse caminho onde vendem a prosperidade, mas a questão é: quem é o Senhor que está lá no final desse caminho, te esperando? Porque não foi Deus que te prometeu coisas. Deus te prometeu que você seria perseguido, iriam zombar de você, mas que Ele vai estar lá. Ele já foi para lá preparar lugar para nós. Timothy Keller diz assim, que quando esqueço do evangelho, eu me torno dependente de sorrisos e avaliação dos outros. O que eu preciso depender é de Cristo. As pessoas que ficam dependentes, que esquecem o evangelho, elas se tornam dependentes de si mesmas. Elas produzem as suas obras, elas fazem aquilo que elas querem. Deus não nos chamou para fazer aquilo que a gente quer. Satanás ele continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Então o que me trouxe aqui foi um estado de urgência, que falou: eu preciso buscar o conhecimento da verdade e replicar esse conhecimento e mostrar o evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho. Porque o Satanás ele quer que o evangelho se torne cada vez menos urgente, porque o evangelho é um novo estilo de vida, são as boas novas que entram dentro de nós, é uma nova forma de viver. Se o evangelho não nos mudou, não foi o evangelho que nós conhecemos. Pronto, acabou. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Se você diz que conhece a Deus e continua falando na mesma arrogância, olhando de cima para baixo, você não conhece Deus e nunca ouviu. Porque Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou totalmente, tomando a forma humana, e morreu uma morte de cruz, uma morte vergonhosa. Jesus ele não teve benefícios aqui nessa terra. Então, qual é o Senhor que nós estamos seguindo? Ele falou: olha, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. E é todos os dias, querido. Cristo, ele não arrasta ninguém pelos cabelos, ele atrai pelo coração. Então não é pela força, é um coração. Amém? Deus ele quer transformar as nossas vidas, o nosso coração. Ele não quer que nós venhamos se vender como muitos se venderam.
abrir mão da santidade por prazeres momentâneos, trocar aquilo que Ele colocou dentro de nós por coisas insignificantes, sutis e passageiras. Então, viva para Ele, gaste a sua vida aos pés dEle, viva aos pés da cruz, viva aos pés da cruz, e você vai viver os melhores dias da sua vida. Não falo para você que não são dias de batalhas, vai ser dias difíceis, dias de choro, mas também dias de vitórias, porque Deus Ele estará com você, e é Ele que te sustentará, Ele que é o teu braço forte, Ele que é o nosso braço forte. Não é na minha força, não é na sua força, é na força dEle. Se coloque de pé em nome de Jesus.